bem-vindos para vocês que estão aqui no Tadel, das 4 horas no sábado. Bem-vindo para você que está assistindo também no Tadel, das 8h30 no Anália Franco, das 10h30 lá no Eldorado, das 4h30 da tarde aqui também no Anália Franco e das 6h30 da tarde lá do São Miguel Paulista. Então são, tantos Tadéis participando aqui para a glória de Jesus. E o único que vai ser presencial é esse, porque o pastor Geraldo, que é o nosso preletor precioso, especial, ele vai estar ministrando nesse Tadel, e ele vai estar viajando amanhã de manhã, de volta com a sua caravana para a cidade onde ele pastoreia, a Paz Church. Ele e o seu genro, o pastor Ricardo, que também está aqui, que são pastores lá na Paz Church de Goiânia. Então, o nosso privilégio de termos um preletor precioso aqui. E deixa eu introduzir quem é o pastor Geraldo. O pastor Geraldo e eu estamos caminhando juntos mais do que 40 anos para a glória de Jesus, É uma bênção muito grande. Nós temos muitas histórias, aliás, algumas bem engraçadas mesmo. Se você soubesse tudo, na época que eu fui cantor, ele foi até meu empresário, enfim, muita coisa interessante, muita coisa engraçada que aconteceu. E tivemos muitas aventuras juntos e continuamos a ter aventuras juntos. Agora, recentemente, eu estava pregando na grande conferência MDA Centro-Oeste, e um dos líderes principais dessa conferência, um dos organizadores principais, eu acho que o organizador principal foi o pastor Geraldo lá, e foi uma bênção. Então, toda hora estamos juntos, ou em Goiânia, ou aqui em São Paulo, mas estamos juntos, ou em algum outro lugar, e nós sentimos muito honrados. O pastor Geraldo, depois que ele foi meu braço direito por décadas lá em Santarém. Então, quando eu fui para Fortaleza com uma equipe grande, eu deixei ele como pastor principal lá, pastoreando em Santarém. E ele pastoreou como pastor principal em Santarém por quantos anos, pastor Geraldo? Quanto? 14 anos. 14 anos como pastor principal lá de Santarém. Eu havia pastoreado uns 24 anos, depois ele pastoreou 14 anos, E agora o pastor Luiz é o pastor lá. E então é muito, muito interessante essa nossa aventura juntos, essa experiência. E o pastor Geraldo, eu costumo dizer que além dele pregar muito, muito bem e ser um baita de um pastor maravilhoso, ele tem um olho clínico, Ele vai para uma igreja que está querendo crescer e não está crescendo, e ele vai lá, ele prega, ele ministra, fica conhecendo como é, e logo, logo, se o pastor for inteligente e vai prestar bem atenção, que o pastor Geraldo vai dar todos os detalhes para aquele pastor de como fazer a igreja dele crescer e ser uma bênção, porque ele tem esse dom, esse feeling. Ele já ajudou muitas igrejas crescerem e hoje estão entre as maiores igrejas do Brasil, que ele ajudou, porque ele discipulou os seus pastores, os seus líderes. Então ele realmente, o nome dele não é Ronaldo, mas ele é um fenômeno, Aleluia. É uma bênção, pastor Geraldo, e é uma honra recebê-lo. Vamos receber pastor Geraldo com uma forte salva de palmas, em nome de Jesus. Aleluia. Seja bem-vindo, meu querido. Pastor Ebe cada vez mais cresce em generosidade, Glória a Deus. Mas só retribuindo tudo que ele falou, mas de verdade mesmo, tive debaixo do Espírito Santo um professor toda a minha vida, Eu costumo sempre falar que, mesmo quando não havia discipulado na igreja, ele foi meu discipulador, meu instrutor, meu mentor, meu pai. E também nunca saí da igreja, nunca saí e voltei. 43 anos na igreja, com o pastor Eibe junto, pastor Paulo, nosso líder.
E, graças a Deus, com a mesma esposa, 48 anos. Né? Mas estamos aqui. Queridos, por causa do tempo, né? Temos tanta coisa para falar. Essa palavra foi uma série de mensagem que eu dei na igreja, justamente quando chegou essa reforma, nova roupagem sobre o chamado para o pastoreio, no que diz respeito à célula Life Group. E isso, assim, nos deixou muito, tão aliviado, num bom sentido, de que realmente nós precisamos entender que ninguém é empurrado para o reino, mas nós temos um chamado para o reino, né? Então, o tema que eu coloquei aqui foi alinhando o coração com Deus e com a sua liderança e a sua igreja local. Eu tenho tanta convicção disso, que eu tenho, com meus erros, eu tenho aprendido que esse é o rumo, esse é o caminho. Quando eu pensei em colocar alinhando o coração, eu pensei assim, num carro desalinhado. Um carro desalinhado, né? Carro desalinhado, ele te traz prejuízo, ele arruína a sua própria vida, arruína a vida de outros que você carrega, e até aqueles que não carrega, que pode. Então, nós temos que alinhar para ter mais segurança. E eu quero lhe falar uma coisa bem interessante aqui, que quando eu estava olhando a vida de Abraão, o chamado de Abraão, eu percebi que não somente o chamado de Abraão, mas também de qualquer pessoa que almeja esse episcopado, ele tem uma rota a traçar e um GPS que não é o dele, mas é o GPS de Deus. E quando eu comecei a ver a rota que Abraão estava traçando, não sei se outra pessoa viu isso, né, já viu, mas eu comecei a ficar meio espantado, porque eu só ministrava coisas de Abraão, assim, coisas que positivas, onde não que a gente está atrás de coisas negativas, mas quando eu comecei a perceber algumas coisas aqui, que Deus traçou uma rota para Abraão no seu chamado. E na sua partida, ele começa a sair fora da rota. E a gente vai descobrindo, quando ele sai, né, da terra de Ur, e quando ele chega em Padarã, quando ele sai de Padarã, passa perto da terra prometida, mas não se fala muito sobre o que ele viu, o que ele não viu. E ele vai, então, para o Egito, e do Egito volta de novo. O que eu pude ver aí? Em primeiro lugar, né, a palavra que fala bem claro aqui, inclusive foi Estevão, né, que, dando um depoimento, né, diante dos fariseus lá, ele fala que Abraão tomou, aliás, Terá tomou a posição, né, da expedição. Não foi Abraão. E o chamado foi para Abraão. Ele chegou com Abraão e fez o chamado. Mas quem se posicionou foi o pai. O pai tomou a dianteira e fez a caravana, e não foi para a terra que Deus havia de mostrar. Ele foi para Padã Arã, e lá ficou muito tempo. Agora, por que isso? Abraão era casado. Então, ele poderia
ter os conselhos do pai, mas a direção seria dele. Você sabe que quando o filho depende tanto do pai, ou de qualquer outra pessoa em que ele não toma iniciativa, ele pode estar num GPS errado. E quando você vai ver o que aconteceu lá em Gênesis capítulo 12, que Deus reafirma a promessa, mas não mostra. Por quê? Vamos ver então onde foi o erro. Primeiro, o chamado ele entrega para o pai, e o pai vai, e naquela época demorava a morrer mesmo, né? A idade estendia, chega em Padan-Aram, até o velhinho morrer, para ele tomar uma posição. Quando o velhinho morreu, ele saiu. Aí o capítulo 12 fala que ele já saiu rico e tudo. Deus estava abençoando. Mas ele sai e vai para... Ele sai de lá, a saída dele. Passa perto da terra prometida e chega no Egito. Agora, qual era o erro dele aí? Primeiro, Deus falou assim, olha, deixa a tua parentela. Parentela não é esposa, esposa é um com o marido, né? Como a Bíblia diz. Mas parentela, quando a pessoa casa, passa a ser os demais que não estão ligados com aquela família que saiu. Aí já levou a parentela, levou o sobrinho, né? Já estava totalmente fora. Deus deu uma palavra muito clara para ele. E ele chega então, quando o pai morre, melhorou um pouco. Deus revela para ele a promessa, mas não dá detalhes. Por quê? Porque ainda tinha coisas erradas. Porque ele estava caminhando ainda com uma parentela que não era para estar lá. Você fala, mas Deus é assim. Olha, tem detalhes que Deus coloca diante de profetas, e quando há uma vírgula de erro naquilo que Deus planejou, ele não para, ele não breca, porém, ele espera o conserto que seja feito daquilo que ele traçou. Ele quer a glória para ele é o Senhor, ele sabe o passado, o presente e o futuro. E o que nós queremos mais? Inventar? Então o chamado é isso, é você estando dependente de Deus, sabe? Totalmente. É por isso que a gente às vezes tem problema em pessoas que dizem que tem um chamado e pega um GPS dele mesmo, não tira tempo com Deus, não ouve Deus e quer ser bem sucedido. E está em outra rota, e pela graça de Deus, Deus espera, Deus tenta revelar, e é interessante que quando nós estamos errados, nós tomamos decisões erradas, e quando nós tomamos decisões erradas, nós não enxergamos aquilo que Deus já falou, que nos deu, a gente fica cego. É impressionante, é uma série de coisas que acontecem. Aí o que a gente pode ver? O Ló vai junto. Quando eles voltam do Egito, eu estou encurtando aqui, você pode ver no capítulo 13, o que acontece? Há uma briga. Você acha que essa briga foi uma coisa casual? O Deus queria mostrar a coisa certa e não sabia como, não sei. Mas houve uma briga entre pastores. E de repente se divide. No capítulo 13, Deus mostra a terra para Abraão, depois que o sobrinho sai. Agora, Abraão, está você e Sara. Os outros que chegaram, foi pego pelo caminho. A palavra dele foi quem saísse de lá, era ele e a mulher, que eram um, mas não a parentela. E quando ele sai, Deus mostra. Agora, veja só
algo muito curioso aqui. Ele só vai falar com Abraão com 99 anos. Gênesis capítulo 12 fala que Abraão saiu de Padã Arã com 75 anos. E lá de Ur, não saiu mais novo um pouco, então? Não demorou? Quanto tempo? Ou então, talvez um ano, não sei. Mas Deus só vai falar muito claro das falhas do Abraão com 99 anos. No capítulo 17, quando ele diz: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: olha o critério que Deus queria na vida de Abraão. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Deus só se revela para quem ainda não conhece. Você está entendendo? Ele só se revela para quem não conhece. Abraão, e isso é possível, você andar com Deus, mas não conhecer quem é Deus. Isso prova muitas vezes nas nossas atitudes que temos medo de, muitas vezes, de entrar através do poder da fé numa situação, muitas vezes até dentro de casa. É falta de conhecimento de Deus, de intimidade com Deus, de você apostar no Deus que te trouxe para perto. E Abraão estava andando, estava indo, obediente, vou para cá, Deus, eu já saí mesmo. Então, em parte, nós fazemos coisa certa, em partes erradas, e a gente começa a compensar uma coisa com a outra e tentar fazer, e às vezes não dá certo. Às vezes não dá certo. Não existe compensação. Existe uma direção de Deus e uma obediência, onde nós mostramos nesse curso a dependência total do Deus que nós servimos, principalmente num chamado, principalmente no reino onde nós vamos servir. Sabe, querido? Ele não quer que nós sejamos perfeitos, mas olha o que ele diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, Abraão. Anda na minha presença, 99 anos. E esse tempo, ele não andava na presença? Então, uma coisa é você servir a Deus e outra coisa é você, graças a Deus pela nossa denominação, que insiste no tempo sozinho com Deus, cara. Eu e você não fazemos nada se Deus não estiver na história do teu dia a dia. Ele diz: anda na minha presença. Ele só pede para andar quem não está andando. Quem anda, ele diria, continua. Mas aqui ele fala que Abraão não estava andando. Andar não é você vir para a igreja. Andar não é você participar de eventos. Andar implica não somente você colocar na veia o propósito de Deus na sua vida, somar com a sua igreja local, somar com a sua liderança, e se jogar para o reino em que você vive. Não estou dizendo para você esquecer de todas as coisas fora, estou dizendo que muitas vezes nós temos muita dúvida de abraçar uma palavra que Deus libera para nós, e já até liberou na sua própria palavra. A gente fica meio cismado: será que eu vou, será que eu não vou, será que eu faço, será que eu não faço? Quem é Deus para você? Eu estou pegando carona muito do pastor Eibe, porque lá em Santarém eu peguei muita carona dele. Eu fui um dos que estava, depois daquela lição que eu peguei lá em Santarém, que o pastor Eibe estava aplicando tanta fé para crescer, eu era o braço direito dele, e aí
eu cheguei, pastor, olha só, pouca gente na igreja, pastor. Parece que o pastor saiu de perto e foi chorar lá para trás. Aí depois ele falando isso, digo, meu Jesus amado. Mas, querido, quando ele saiu de Santarém, eu não me achava de jeito nenhum, assim, que era pessoa, porque para substituir o pastor Eibe, eu sempre falo assim, primeiro, ele tem um sorriso de orelha a orelha, e naquela época eu melhorei um pouco, mas tinha uma cara de cavalo. E, sabe, eu não achava que ia ser um evangelista, não um pastor. E uma vez ele me falou assim, Geraldo, eu pedi um coração de pastor. Tudo isso, eu ia atrás. Eu ensaiei para ser pastor. No espelho. Eu tentei pregar rindo, assim, isso eu fazia. E minha esposa estava assim do lado, olhando, ela dizia, não, ainda está aqui um pouco amarrotado. Eu digo, eu vou fazer o que eu sei. Eu fazia isso, irmão. E agora? Será que a gente tem medo? Eu encarei e comecei a pegar os obreiros e dizer, olha, vamos crer vamos fazer aí um plano de crescimento e também vamos continuar, fazer o que a gente estava fazendo, mas vamos para 60 mil pessoas. E nós começamos a trabalhar em cima daquilo. Mas eu me lembro que a televisão, tudo isso já foi falado pela fé, foi adquirido tudo pela fé. Não tem outra forma. Ou você crê em Deus, ou então eu não sei o que Ele é para você. A obra é dele. Ele está querendo o varão de coragem, sabe? E ele diz para Abraão, Abraão, ser perfeito. Essa palavra perfeito, estava pesquisando, pastor, quer dizer a mesma palavra, ser obediente. Abraão não estava sendo, já saiu desobediente, né, quando ele disse, deixa a parentela, ele trouxe. Então Deus estava só colocando coisas aqui que faltavam em Abraão. Ele está dizendo coisas aqui que Abraão não era. Ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Ou seja, muitas vezes nós corremos para multiplicação e para aliança e esquecemos. Deus, ele trabalha assim, sabe, numa estética assim, bem apurada. Às vezes nós corremos para multiplicar sem que Ele ande com a gente, sem que te conheça Deus. Quando vem os momentos difíceis da vida, quem não conhece, corre, deixa. Mas quem conhece, pega o boi pelo chifre, enfrenta, vai embora, vai em frente. Então esse chamado, com esse caminho, com esse GPS, é perfeito, é perfeito. Aí quando ele diz que multiplica extraordinariamente, é porque esses primeiros passos já coube dentro da vida de Abraão, da minha vida, da sua vida. Mas, ao contrário, não dá certo. Vou multiplicar, vou crescer. Então vamos olhar como é que está o vaso. Para você ter pessoas, o vaso, ele tem que responder diante das pessoas quem Deus é. Quem Deus é. Eu estou num lugar, tem um goiano que está comigo aí, e eu falava tanto sem saber, e ontem ele falou comigo, disse assim, pastor, aquilo que o pastor ele me fala também, tem gente que não sabe ganhar a pessoa para ele, sabe entregar
A pior coisa é você entregar como estranho algo para alguém, se utilizar daquilo e dizer, não, você vai se dar bem, quando nem te conhece. Ele falou assim, faz amigo, ganha para você primeiro. Porque se isso não for feito, a gente está fazendo tudo o contrário. Tudo o contrário. Então, primeiramente, essas 4 coisas são importantes. Então, meu tema é esse, como você já viu aí, alinhando o coração com Deus em primeiro lugar. Com Deus. E com a liderança. Irmãos, Deus tem colocado uma liderança. Nossa liderança nunca chegou pedindo, cobrando, para você ser fiel, leal. E eu creio que nunca vão fazer isso. Eu acho que isso é uma iniciativa de cada um de nós, sabe? Eu lembro que, não sei se o pastor Eibe lembra, há muito tempo atrás, que eu falei que eu queria ser leal para ele, mas eu não ia mostrar no outro dia essa lealdade. A lealdade, a fidelidade, para você mostrar para alguém, é comendo 1 quilo de sal. É devagar. Com 10 anos, ele vai ver se você é leal ou não é leal. Se você é daquelas pessoas que abre mão com facilidade de qualquer coisa. Então, é muito importante também a gente entender isso. Por exemplo, eu tenho algumas coisas enumeradas aqui. Qual é a expectativa qual você acha que é a expectativa de uma liderança para com você que chega na igreja? Você acha que não existe uma expectativa? Claro que tem uma expectativa. Todos nós, pastores, sonhamos com cada membro. Se ele quiser, tem espaço. É só responder. E a gente parte para cima. E muitas vezes, mesmo sem responder, a gente já parte para cima para querer ajudar, para querer... Então, é essa expectativa que eu creio que nós temos que ter. Agora, vamos ver aqui, ainda tem alguns minutos, vamos ver aqui alguns fatores que muitas vezes nós deixamos a desejar, como pessoas que têm uma expectativa não somente na pessoa de Jesus, mas também em quem nos cobre, nos mentoria, em quem, na nossa igreja local, onde nós fomos plantados. Irmãos, hoje, em muitos lugares do Brasil, infelizmente, são pessoas que chegam e ficam olhando a igreja, a escolhe, se agradou ou não. E, sabe, hoje é igual feira. Você indo numa feira e tentando comprar frutas, né? E você vai escolhendo o que você quer, o que você não quer, né? Então, muitas vezes a igreja é julgada assim, por olhar, né? Mas veja só, vamos começar a alinhar o coração agora com a liderança. A Bíblia aqui diz em Atos 13, 22, é um versículo que eu gosto muito. Deus fala, achei Davi. Irmão, quando eu estava lendo, eu comecei a ver, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Eu pensei, olha, Deus estava procurando, cara. E aqui ele fala, achei Davi. Parecia que ele vinha há muito tempo procurando. E eu falei, meu Deus, será que ele está procurando ainda hoje? Então, se ele está procurando, se ele achar 1, 2, 3, à medida que vai aumentando o número que ele vai achando, é muito mais alegria para ele. Então, eu quero me encaixar, eu quero ser achado. Que coração é que ele está querendo? Aquele coração que fará, voltando novamente, toda a minha vontade. Toda a minha vontade. Muitas vezes as vontades dele, às vezes dá uma embaçada muito
com a nossa. Mas, irmãos, é só você pensar uma coisa simples para fazer uma comparação. Você pegar um time da Série B, da Série D de dado, e botar o Barcelona para jogar para ele, com ele, Barcelona, Real Madrid, que deve estar ganhando. Está entendendo? Então, não tem comparação. Então, o seu desejo, aquilo que você gosta tanto, não tem comparação com aquilo que Deus gosta. O que Deus gosta está acima de tudo. Ele sabe, Ele quer o melhor para a nossa vida. Às vezes vem coisas que vêm contra o que nós queremos tanto, e Deus pode estar na história querendo o melhor, mas você fala, mas isso é o melhor? Isso eu não estava pensando. Mas continue pensando, porque Deus quer o melhor. E aí ele pede uma coisa aqui, que se chama lealdade. Você sabe que a lealdade é a principal, na minha opinião, qualificação de todo cristão. A lealdade, ela é tremenda na vida de uma pessoa. Não tem, se a pessoa é leal, não tem nada que derrube, não tem. Sem lealdade, toda a rede, denominação, igreja, ela se desintegra. Ela se desintegra. Sem lealdade, ela se desintegra. Ela se divide. E Jesus falou tanto sobre isso. Tem um texto de João, capítulo 21, que ele pede a lealdade de Pedro, no apacentamento das ovelhas. Mas o que eu fiquei encantado foi quando ele diz aqui, Jesus falou assim, só tem uma forma de o desleal ter vantagem dentro da igreja. Só tem uma forma. É quando não vem de fora, é quando já está dentro. Por isso que temos que guardar o nosso coração. Em João 14:30 ele diz, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Se quisermos destruir qualquer coisa, a pessoa tem que já estar dentro. Só tinha um que podia identificar Jesus para os sacerdotes e fariseus. Era quem já estava dentro. Quem estava ali dentro. Que sabia todos os trâmites legais. E foi ele que entregou. Então, lealdade com a nossa liderança implica não em blindar pecado, não, mas somar junto com sonhos gigantescos que temos de ganhar São Paulo, de ganhar o Brasil, de ganhar nações. Quando o seu líder está sonhando, queridos, não é uma emoção, é algo que só realmente quem sente aqui dentro e chora quando não vê alguém somando junto, é que sabe a importância dessa lealdade. Interessante que Jesus chega e diz, Pedro, meu sonho é esse, tu me amas, eu desci por amor, então apacenta minhas ovelhas, meus cordeiros, faz aquilo que eu sonho, Pedro, é isso que eu quero. Queridos, todo mundo indo na mesma direção, não haverá restrições. Nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. Não haverá restrição. O que aconteceu ontem foi só um gostinho, uma prova assim, daquilo que vai acontecer num estádio grande aqui.
Cara, eu não tenho, depois que eu andei com esse cara aqui, desculpa, desse pastor aqui, eu não tenho dúvida disso. Você não sabe quem está perto de você, querido. É um cara doido por Jesus de nascença. Embarca nessa canoa. Embarca nessa canoa. Minha equipe sabe que a gente fala lá em Santarém, rapaz, vamos lá. Eu já vi esse negócio. Quando eu falei assim, lá no estádio, nós vamos colocar 2 cultos no estádio, porque não está dando. Não, mas só tem 5 mil lá fora, o estádio cabe mais. Vamos colocar. Irmão, não sei de onde vem gente. Os 2 cultos ficaram lotados na nossa... Então, mas eu não fiz aquilo por mim, a gente vai lá no princípio. A Deus, olha aqui. Aqui fala que o pai de multidão já está aqui na minha frente. Aqui fala que se eu pedir, o Senhor me dá. Aqui fala se eu bater, o Senhor abre. Aí eu vou lá e pego tudo aquilo. E agora, Deus, vou partir para cima. E não vai dar outra. Não vai dar outra, querido. É na sua célula. Multipliquei 3 vezes a minha célula, vai multiplicar de novo. Mas por quê? Porque eu estava lá, a princípio, quando você começa a falar assim, tem até pessoas que vai duvidar, rir, mas vai fazendo, querido. Porque você sabe que está fazendo. Como o pastor Ibe diz, quando não tiver a fé, pega carona contigo. Mas vai, parte para cima, querido. O diabo vai fazer tudo para você. Não vai dar certo aqui, aqui assim, aqui. Eu não creio nessas paródias, não. Eu sei que Deus tem um plano. E quem é valente, ele executa o plano para os valentes de Deus, sabe? Eles executam o plano. Vamos para frente, vamos para cima, sabe? Então, lealdade, fidelidade, querido. Eu tenho tanta experiência sobre isso, de fidelidade, que o pastor Eibe, quando saiu, eu não queria mexer nem o som. Uma vez que eu levar o som para a praça, eu falei, não, ele falou uma vez que a igreja, ele prometeu para a igreja que não ia sair mais o som, porque saía para o acampamento, aí vinha a chuva, ninguém tirava do lugar, queimava teclado, queimava. Aí eu deixei lá. Aí quando eu falei, pastor, eu posso usar se for? Aí ele riu de mim, né? Porque eu já estava não sei quanto tempo lá e eu proibindo ainda para não deixar por causa de uma palavra. Está entendendo? Então, eu creio muito nisso, a fidelidade. Fidelidade não é ser fiel em cultos, em reuniões, não. Aqui, essa fidelidade que eu quero me expressar aqui para você, é você pensar do mesmo jeito, é você ser fiel, é você andar na mesma linha de pensamento da sua igreja local, do seu líder. Se a gente vai contramão das coisas, a gente vai complicar. Ninguém está querendo fazer robô, mas é fácil, é ir numa estrada que o Moisés queria ir, que o Josué queria ir. Não adiantava fazer outro pico para o lado direito, para o lado esquerdo, para chegar mais rápido. Não, é naquela estrada. Então, é ter aquele coração. E Paulo fala sobre isso, né? Quando ele diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de quem fostes inteirados, sabendo de quem aprendeste, 2 Timóteo 3,14, né? E outra coisa, esse aqui, o seu pastor aqui é mestre, né, de Filipenses 2,2, de pensar a mesma coisa, de ter o mesmo amor, ser unido de almas. Eu quero terminar com esse exemplo aqui. O pastor Paulo está aqui. Eu ganhei lá uma oferta para o templo, uma Mitsubishi. E aí, quando eu ganhei essa Mitsubishi lá, eu disse, vamos fazer mais dinheiro do que ela vale para a catedral. Como a gente faz? A gente faz um jantar, e esse jantar, ele vai render mais dinheiro. A gente vende por um valor, e quem puder, compra, e a gente faz mais dinheiro para a catedral. Aí, quando já estava tudo arrumado,
tudo arrumado para a gente fazer. O Ricardo já tinha até encomendado o buffet lá, né? Aí o pastor Paulo sentiu no espírito que não estava correto. Você lembra, pastor? E eu tinha ido perguntar em algumas pessoas, mas ele falou assim que não estava sentindo. Eu não lembro bem a razão, eu acho que por causa do acesso de outras pessoas mais humildes, né, que não podia participar. Aí eu imediatamente, eu poderia, irmão, ter uma narrativa de dizer, olha, não quer, vamos, tipo, obedecer, sabe? Mas você quer somar com o seu líder. Então tenha o sentimento que ele está tendo no coração, porque vai dar certo. Eu lembro quando eu falei, tudo bem, então vamos pedir perdão para todo mundo, vamos devolver o dinheiro de todo mundo, aí eu disse, olha, nós estamos juntos, vamos entrar nessa porque alguma coisa pode dar errado. Aí, de repente, veio uma notícia, falaram, não, pastor, não quero dinheiro. Eu acho que 95% as pessoas não quiseram o dinheiro de volta, porque nós não estamos dando para ganhar um carro, nós estamos dando para poder construir a nossa catedral. Não foi feito nada, mas aí se redundou em bênçãos, porque o dinheiro ficou. Você está entendendo? Agora, o que eu ia ganhar se eu começo a fazer alguma coisa indigesta contra a liderança? Então, queridos, esse coração é possível de se alinhar com o líder que Deus, com a tua cobertura, teu discipulador, a pessoa que te cobre, anda junto. Amém?